eu fico um pouco receoso, tanto da parte de quem fala, de quem vai falar comigo, quanto da minha parte, porque existe uma jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, é claro, em um dos grandes atentados contra a imprensa, contra o jornalismo, que é a responsabilização em razão de entrevistas. Logo, uma vez que o STF vale mais do que a lei, uma vez que os ministros do STF têm mais poder de legislar do que o legislador, nós vamos ter uma entrevista exclusiva com alguém que não falou com ninguém da imprensa e está envolvido na grande história que embala as eleições desse ano. Ele pode ser o fiel da balança da eleição presidencial desse ano. Uma coisa é certa, ele já projetou o nome de Alfredo Gaspar dentro de um vendaval que fez com que ele se tornasse conhecido nacionalmente, isso sem sombra de dúvida. Meus queridos amigos e amigas, eu conto com o seu like. Se puder rapidamente, compartilha copiando o link na setinha torta. Copiou o link, cola no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Instagram, no X, no Threads, que é o X, né, o antigo Twitter do Instagram, SMS, e-mail, liga para as pessoas. Avisa. Já pode colocar o exclusivo aqui na tarja, alemão. E depois de curtir, compartilhar rapidamente e avisar os outros. Se você quiser, você comenta. Eu confesso para vocês que eu vou ficar este primeiro bloco do programa um pouco ausente da atenção que eu costumo dar ao chat ao vivo. Porque eu pretendo prestar bastante atenção e espancar todas as dúvidas desse assunto que nasceu polêmico, foi revelado mais polêmico ainda e tem sido polemicamente tratado pela imprensa. Quando Flávio Bolsonaro anunciou, o deputado federal pelo estado do Alagoas, Alfredo Gaspar, que foi presidente da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista, porque envolve Câmara e Senado, do INSS. Quando Flávio Bolsonaro e o PL anunciaram que Alfredo Gaspar comporia a chapa presidencial da oposição ao governo Lula como candidato a vice-presidente, as críticas no meio jurídico e também no meio da análise política foram muitas, inclusive minhas. E uma dessas críticas era o seguinte: trazer para compor a chapa de Flávio Bolsonaro, o único candidato viável a derrotar Lula no seu intento de um quarto mandato, um deputado de um estado pequeno, muito embora fosse ele relator da CPMI do INSS, um dos maiores escândalos da história do Brasil, ele tinha sobre ele o julgo de uma investigação em curso na Polícia Federal e relatada no STF. Investigação relatada, sim, porque quando a polícia precisa pedir busca e apreensão, quebra de sigilo, ela precisa da autorização judicial. Então tem o juiz relator, o ministro relator, porque o Alfredo Gaspar é deputado e tem foro especial por prerrogativa de função. Tem como relator, portanto, o ministro Gilmar Mendes, que todos sabem aqui não é muito simpático
ao candidato Flávio Bolsonaro. Qual foi a reviravolta dessa história? A reviravolta foi a publicização, foi o vir à tona de um depoimento dado à Polícia Legislativa, lá em Brasília, que narrava o fato de que a acusação de estupro contra Alfredo Gaspar foi fabricada, foi encomendada, e não por qualquer pessoa, mas encomendada por próceres, pessoas importantes do PT, dentre elas o deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, Lindenberg Farias. Outra reviravolta. Quem trouxe à tona essa revelação, que colocou o nome de Alfredo Gaspar nas alturas, em destaque, em redes sociais, noticiários, quem trouxe essa informação trouxe dois elementos de prova, mas, senhoras e senhores, é claro que existe o contraditório. Portanto, em razão da recente jurisprudência do STF, eu já aviso. O telefone da produção é 219 Zuma 219 8228 4665. Esse telefone fica à disposição, em especial, do deputado federal Lindenberg Faria, para que possa depois fazer o contraditório. Mas nós voltamos aqui. Esta denúncia de que uma denúncia não, né? Uma notícia crime, também de modo impróprio, porque não foi a vítima a procurar as autoridades, foram os deputados Lindenberg Farias do PT e a Soraya Trambique do Trambiquê. Que isso teria sido uma farsa. Esse cidadão é Luiz Antônio Lopes. E Luiz Antônio Lopes tem sido procurado por toda a imprensa, obviamente. Tem sido procurado por toda a imprensa, especialmente porque, uma semana depois dele ter prestado esse depoimento, ele se filiou ao partido de Alfredo Gaspar, o PL, o partido que tem Flávio Bolsonaro como candidato a presidente. E isso já gerou uma segunda onda de polêmicas. Toda a imprensa tem buscado falar com ele. A revista Veja, ele vai nos dizer qual foi o real diálogo. Disse que ele só não falou com ela porque ele pediu dinheiro para falar com a revista Veja. Mas eu recebi uma informação diferente. Ele está procurado por toda a imprensa, mas ele só aceita falar comigo. Luiz Antônio Lopes aceita apenas esclarecer a história comigo, com nenhum outro jornalista. Deixo claro, eu fui procurado de maneira muito cordial, de maneira bastante elogiosa, pelo senhor Luiz Antônio Lopes, que fez esta denúncia, sobre a denúncia. Ele não me cobrou um centavo, disse que só confiaria em mim para conduzir essa entrevista, não me cobrou nada, não lhe paguei nada, nem o Metrópolis. E porque nós estamos aqui trazendo os fatos de um lado da notícia, eu deixei à disposição o telefone da produção para que o outro lado também possa se manifestar, caso queira. Quem está conosco esta noite é o próprio Luiz Antônio Lopes. Luiz Antônio Lopes,
Boa noite. Consegue me ouvir bem? Eu estou me ouvindo perfeitamente, nitidamente, Vejo nitidamente também, lhe vejo bem. Luiz Antônio, claramente. eu soube que, é claro que eu não vou falar onde você se encontra, mas nesse exato momento você não está no Brasil. E você não está no Não, Brasil porque que estou sendo multado. um candidato a deputado estadual do PT estaria atentando contra a sua vida. Segundo as pessoas que entram em contato comigo, entram, deixando muito, muito claro mesmo, que eu estou morto, só esqueci de ser enterrado. Isso é muito sério. Bom, enfim, nós temos muitos pontos para tratar dessa história. E o Sim, primeiro deles, Luiz Antônio, é a seguinte sim, pergunta: por que é que na semana seguinte ao seu relato à Polícia Legislativa sobre a farsa da denúncia de estupro sim. contra o Alfredo Gaspar, você se filiou ao PL? Você se filiou mesmo ao PL? Bom, vamos então pelo princípio. Tá? Eu sempre fui filiado à Juventude Socialista do PDT, desde os 18 anos da minha vida. Aos 18 anos, eu me filiei à Juventude Socialista do PDT, tá? E, de fato, fui eu que me filiei ao PL. Não me filiei ao PL pelo fato de ter feito essa ou aquela, né, denúncia. Me filiei ao PL porque eu vinha há alguns meses tentando me filiar ao PL e nunca conseguia, nunca completava o processo. Mas é muito importante que saiba que eu, desde 1981, estou na vida pública, fui assessor parlamentar na LERJ, na década de 80, um deputado do PDT. Então, deixa eu passar. E, de fato, foi eu mesmo que me pedi ao PL. Uma vez que eu vinha tentando há meses e nunca tinha sucesso. Eu tentava, sem sucesso, entendeu? Então, tudo que que o senhor quiser saber, seu Pavinato, eu estou aqui pronto para esclarecer, porque na sua pessoa, no seu profissionalismo, eu acredito. Eu sei que eu não estou lidando com um jornalista parcial. Muitas pessoas que estão nos assistindo, né, não estão conseguindo compreender bem por conta do som. Deixa eu explicar. O Luiz Antônio Lopes, ele está fora do Brasil, ele está refugiado em uma casa e ele está num cubículo e o som ele está reverberando. Eu não sei se o É microfone do porque, celular ele está em alguma superfície, porque aqui no Chile, aqui deve ser, não tem dificuldade. porque nós estamos com eco e o pessoal está com um pouco de dificuldade. Eu vou fazer a primeira pergunta e vamos ver como o som fica, porque a depender do eco também nós não conseguimos compreendê-lo. Fala alguma coisa aqui só para eu sentir como é que está o áudio. Olha, eu estou escutando uma transmissão atravessando Agora está entre ótimo. nossa conversa, Agora vendo está ótimo. um monte de vozes. Agora eu consigo lhe ouvir bem. Bom, vamos lá. Vamos começar de trás para frente. Luiz Antônio Lopes, você se filiou ao PL, já tentava filiar ao PL, essa foi sua resposta. A revista Veja, hoje, ela disse que o senhor pediu dinheiro para apresentar as alegadas provas do seu depoimento. Como é Positivo, que foi a procede. sua conversa com a revista Veja? Tá. Vamos lá. É, o princípio, é muito importante esclarecer aqui, tá? Que eu não ganhei 16 mil de ninguém, quem ganhou foi a moça. Quem ganhou foi a moça,
que estaria propensa a fazer, interpretar um personagem. Quem ganhou foi a moça. Eu Ok, não. mas nós vamos de trás para frente. Eu estou falando hoje, a revista Veja publicou uma matéria dizendo o seguinte, que você pediu dinheiro para a Veja, para que você desse à Veja elementos que comprovavam o seu depoimento. Isso é verdade? Bom, se eu cometi tal ato, eles devem ter um áudio meu. Eles têm que expor esse áudio. Não é verdade. Eu tenho tido contato de 53 empresas jornalísticas. Eu falei, eu só vou dar entrevista para uma pessoa que eu confio 100% nela. Bom, eu estou lhe perguntando porque, de fato, você foi muito respeitoso no contato. Não é verdade. Isso não procede. Isso não procede. E hoje, eu gostaria até de fazer uma observação, tá? Hoje vivemos um momento em que o jornalismo deixou de ser jornalismo e virou fofoca de esquina. Você fala que cortou um dedo, lá na frente, uma emissora destruiu a perna, na outra você amputou tudo. É tudo mentiroso, mentiroso. Infelizmente. Tem gente boa e gente ruim em todas as profissões. Olha, Bom, então, são poucos os bons. Infelizmente, são poucos os bons. o senhor nega, então, que cobrou qualquer coisa da revista Veja. O senhor está falando aqui comigo de livre e espontânea vontade, já deixei isso bastante claro. E o seu contato é prova. Eu jamais pergunta se eu pedi um centavo a eles. Muito bem. Nunca pedi. Muito bem. Vamos, então, voltando na história. Um outro ponto de contradição que veio à tona foram algumas falas anteriores, alguns depoimentos anteriores do senhor, dizendo algo diferente do depoimento oficial à Polícia Legislativa. Então eu lhe pergunto, eu peço para que o senhor responda devagar, não é por conta do eco. Então, nós queremos saber o seguinte, a primeira, em algum momento o senhor Luiz Antônio Lopes falou da sua boca que a Marcela era de fato vítima e depois mudou a versão para dizer que ela foi contratada para ser vítima? Bom, aí está ótimo. Eu vou esclarecer muito rápido. Vamos lá. Para que eu chegasse aonde eu cheguei, para que eu chegasse com certeza absoluta de que estava havendo uma trama golpista contra uma pessoa inocente, não estou aqui para eleger Flávio Bolsonaro ou para eleger quem quer que seja. Porque uma coisa eu tenho certeza, eu quero justiça. Sou de direita, assumo e sou íntegro. Vamos tentar ser objetivo, porque é com a objetividade que a gente vai desfazer essas contradições que estão sendo lançadas na imprensa. Sim. Então vamos com objetividade, porque a gente tem vários pontos a esclarecer. O primeiro deles houve uma mudança de narrativa da sua parte? Sim. Motivo pelo qual eu vou explicar. Posso? Em primeiro lugar, qual foi a primeira narrativa do senhor? Olha, a priori, eu queria me certificar que tudo que estava acontecendo era uma trama e eu tinha que passar credibilidade para aqueles que contrataram a Marcela. Eu me passei por time da Marcela por todo o tempo e deixei eles crerem que eu estava participando, que eu estava participando do termo sacanagem toda, só que eu não estava. Eu queria saber, eu tinha que ter elementos. Foi quando eu vi que, de fato, tratava-se de uma covardia, uma maldade, uma desumanidade.
A jornalista que lá comigo esteve, a jornalista que comigo lá esteve, né, a todo momento buscava prejudicar, em qualquer ponto que fosse, o acusado. Agora, o mais importante, Então, Pavinato, só enquadrando aqui para ver se eu compreendi bem e nós continuamos.